Bom dia a todos, sejam bem-vindos à aula de Direito Civil, Negócio Jurídico, e hoje nós vamos falar sobre meios de prova. Meios de prova está na unidade 4.3 do nosso material, tá? Meios de prova o último conteúdo sobre negócio jurídico, então, só relembrando aqui, a gente já viu fato jurídico, então vimos que fato jurídico se divide em fato natural e ação humana. O fato natural pode ser ordinário ou extraordinário, a ação humana pode ser lícita ou ilícita, a ação humana lícita, ela pode ser o ato jurídico em sentido estrito ou negócio jurídico. E aí lá dentro dos negócios jurídicos, nós vimos os vícios do negócio jurídico, né? A invalidade do negócio jurídico, nós vimos sobre prescrição e decadência que vão atingir o negócio jurídico também. Nós vimos no ato ilícito a responsabilidade civil, né, que o ato ilícito que gera dano a outro vai gerar também a obrigação de indenizá-lo. Então, nós já vimos tudo sobre o fato jurídico. Aí ficou faltando, lá no negócio jurídico, se você tiver que comprovar um negócio jurídico, se você tiver que comprovar algo dentro da esfera judicial, como que você faz para comprovar isso? Ah, eu levo testemunha, eu tenho documento. Tá, mas quem falou que esses meios são lícitos, são regulares, são meios legítimos? O código. Então, é isso que a gente vai estudar hoje. Quais são os meios de prova que o Código Civil trouxe que são aceitáveis ou que são legítimos dentro do nosso ordenamento jurídico, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que existe um rol dentro do Código Civil, existe um rol que está lá no artigo 212. Quem está aí com o código, abre comigo lá no artigo 212, onde tem o título desse artigo é exatamente da prova. Então, aqui vai ter um rol do que é chamado meios de prova, do tipos de prova que o Código Civil elenca aqui no artigo 212. Então, vamos ler aqui o 212. Diz assim: salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante 1. Confissão, 2. Documento, 3. Testemunha, 4. Presunção, 5. Perícia. Então, o artigo 212 aqui do Código Civil trouxe um rol dos tipos de prova que são aceitos dentro do ordenamento jurídico. A primeira questão que eu pergunto para vocês é o seguinte: esse rol é taxativo ou exemplificativo? O que é taxativo, o que é exemplificativo? Taxativo é quando não admite interpretação extensiva. Além desses que estão aqui, não podem existir outros. Isso é taxativo. Exemplificativo. Além desses que estão aqui, podem ser agregados outros. Eu admito uma interpretação extensiva disso. E aí eu respondo que o rol do artigo 212 do Código Civil sobre meios de prova é exemplificativo, tá? Então, admite-se outros meios. O Código Civil dá exemplo dos meios mais comuns e mais prováveis que se existe dentro do ordenamento jurídico. Mas podem ser aceitos outros meios de prova, tá? Então, a primeira questão é que esse rol é exemplificativo. Quer ver um exemplo disso, gente? Olha só o que fala esse rol, essa lista aqui, vai falar de confissão, documento, testemunha, presunção e perícia. Se eu apresentar uma mídia audiovisual, essa mídia audiovisual, ela é o quê? Uma testemunha? É uma perícia? É uma confissão? Não está em nenhum desses roles, mas é um meio de prova. Tá? Então, uma mídia audiovisual, quando você coloca no processo um DVD ou um CD, é tido como, mas é de foto, suponhamos, ou é de vídeo. Então, é um documento.
Pois é, mas aqui documento, você vai ver que mais para frente, quando ele fala em documento, ele está falando em documento palpável, né? Papel ou qualquer coisa assim. E aí o rol não pensou nisso, né? Até porque as relações no mundo são muito dinâmicas e rápidas e o Código Civil não acompanhou isso. Mas não acompanhou, mas por outro lado, tanto a nossa doutrina quanto os operadores do direito aceitam que esse rol é exemplificativo. Então, podem ser agregados outros meios de prova, né, que da análise do juízo poderão ser aceitos, tá? Aí, anota sim. Deixa eu ver o que é importante vocês anotarem. Quer falar alguma coisa, Jailson? Não, tudo ok. Tudo ok. Tá, então o que vocês devem anotar é que meios de prova está no artigo 212 do Código Civil e esse rol não é taxativo, é exemplificativo, tá? Outra coisa que eu quero falar, aqui no início do artigo, fala assim, salvo o negócio a que se impõe forma especial. Então, para variar, o legislador inicia o texto legal falando da exceção, né? Ele começa falando assim, existe exceção para os meios de prova, tá? Mas os meios de prova, em regra geral, são esses. Mas existe exceção. Como assim existe exceção? Olha só, aqui está falando que os negócios que se impõem forma especial, aí a gente volta lá nos requisitos do negócio jurídico. Lembra que os requisitos de validade, volta lá no 104. Quais são os requisitos de validade? Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. O que quer dizer isso? Então, que existem dois tipos de forma. Pode ser, a regra geral é a forma livre, mas aquela forma... Só um minutinho aqui, Jair, só meu cachorro. Ele não conforma, Jailson. Eu entrar para dar aula e não trazer ele, sabe? Saudade. É uma saudade que eu nunca vi. Agora que eu fico o dia inteiro em casa. Bom, vamos lá. Então, quando o negócio jurídico impõe uma forma específica, então aquela forma prescrita em lei, quando impõe, você só prova o negócio jurídico quando a forma específica foi atendida. É isso que o início aqui do 212 está falando. Quer ver? Vamos aqui de novo. Quero colocar na tela para vocês, que eu não sei se vocês estão acompanhando. Olha aí, turma. O 212 vai dizer assim, salvo o negócio jurídico a que se impõe a forma especial. Então, aqui eu estou falando da exceção. E aqui é a regra geral. O fato jurídico pode ser provado mediante confissão, documento, testemunha, presunção e perícia. Tá, essa é a regra geral e esse rol aqui, esses 5 aqui são exemplificativos. Tá, mas e a exceção? O que ele está falando da exceção? Ele está falando que aquele negócio jurídico cujo requisito de validade seja uma forma especial, só vai se provar o negócio jurídico quando você atendeu a forma especial dele. E qual que é um exemplo disso? O exemplo disso, gente, é compra e venda de imóvel. A compra e venda de imóvel exige uma forma especial. A compra e venda de imóvel vai dizer o seguinte, que você só vai ser tido o imóvel como trasladado, como realizado o negócio jurídico, exaurido o negócio jurídico,
quando do registro da escritura de compra e venda. Então, essa é a forma especial que vai se impor para os negócios onde o objeto seja imóvel. Então, quando o objeto for imóvel, é necessário, para se concluir o negócio jurídico, o registro no cartório de registro de imóveis da compra e venda daquele imóvel. Então, não adianta você ir no cartório e fazer o registro de compra e venda e só deixar registrado lá. Não adianta isso. Você tem que, além disso, registrar lá averbar esse contrato no cartório de registro de imóveis, tá? Então, essa é a forma especial. Então, eu tô tendo um problema no negócio jurídico aí, que eu comprei uma casa e tudo, e aí eu vou ter que ir na justiça, porque não tá dando certo, a pessoa tá querendo voltar para casa, e tal, e eu comprei, tá bom, e aí? Aí eu vou, então, no juízo e vou levar meios de prova, de alguma forma, vou demonstrar que houve esse negócio jurídico, tá? Aí eu vou demonstrar que eu fiz o depósito na conta da pessoa, ok? E aí eu vou lá mostrar um documento de promessa de compra e venda. Vamos supor que o documento seja esse. E, tá, cadê a averbação no registro de imóveis? Primeira coisa que o juiz vai perguntar. Não, excelência, eu não fiz, porque assim fica muito caro, eu não tive dinheiro para fazer. Aí sabe o que o juiz vai falar? O juiz vai dizer assim, a justiça não atende a quem dorme, né? O direito não atende a quem dorme. Então, você dormiu, o outro tem direito. Se o outro for lá e registrar, é o que acontece, por exemplo, quando às vezes, né, um vendedor vende o mesmo imóvel para duas pessoas diferentes. Quem for lá e registrar primeiro é dele, gente. Por isso que o registro é super importante, porque a lei falou, o Código Civil falou que só se concretiza o negócio jurídico de compra e venda quando você averba o registro, tá? Quando você averba lá no registro. Então, o primeiro que registrar, esse vai ser o dono. Porque a lei falou que quem registra é que é o dono. Tá? É simples assim. Bom, então essa é a forma especial a que o Código está falando. Mas vamos começar, então, falando sobre a confissão. Vamos falar um pouquinho sobre a confissão. Falei um pano de fundo aí, de meios de prova, vamos falar sobre a confissão. Bom, gente, o que é confissão? É bom a gente estudar confissão comparando com testemunha, tá? Confissão, gente, ela é tida como meio de prova mais importante que nós temos dentro do ordenamento jurídico, tá? É conhecida como a rainha das provas, a confissão, inclusive, tá? Por quê? Porque a confissão, gente, é o ato em que a parte admite, judicial ou extrajudicialmente, a verdade de um fato que vai ser contrário ao seu interesse e favorável ao adversário. Então, confissão é quando a pessoa que está confessando admite algo que vai lhe prejudicar e vai ser favorável ao outro. É diferente de você falar da testemunha. A testemunha vai falar de um fato de terceiro, de outro, tá? Ela viu uma coisa, mas que aconteceu com outra. Agora, a confissão não. A confissão aconteceu com ela e ela está reconhecendo e ela está admitindo um fato que vai prejudicar, de certa forma, né? O direito dela, mas vai favorecer o adversário. Então, isso é que é confissão. Por isso que ela é tida como rainha das provas, que é uma prova maior do que eu admitir um erro que vai me prejudicar e que vai favorecer a outra parte no processo. Por isso que é a rainha, tá? Então, anota assim sobre confissão. É o ato pelo qual a parte admite judicial ou extrajudicialmente,
a verdade de um fato, a verdade de um fato contrário ao seu interesse, e favorável ao adversário. Vou repetir. É o ato pelo qual a parte admite, judicial ou extrajudicialmente, a verdade de um fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário. Ponto. Trata-se de meio de prova. Trata-se de meio de prova. Mais importante. Ai, minha luz caiu, gente. Mais importante. Pois é conhecida. Pois é conhecida como, aí você coloca entre aspas, tá? Rainha das provas, pois é conhecida como rainha das provas. Que hoje minha luz não quer parar, gente. Vamos ver aqui. Ver o que o artigo... Bom, gente, eu acho que eu não falei para vocês, né? Mas os meios de prova são dos artigos 212 até o 232, tá? Então, anota lá, bem no título, lá pertinho do título, que é artigo 212 até 232. Esses artigos é que vão falar sobre os meios de prova, esses 20 artigos que vão falar sobre os meios de prova, tá? E aí, outra coisa importante da gente falar sobre os meios de prova é que é uma matéria híbrida. Como assim matéria híbrida? Tanto o Código Civil vai falar sobre meios de prova, como o Código de Processo Civil também. Esse novo Código de Processo Civil trouxe muita disciplina sobre meios de prova. Porque meios de prova, vamos ser francos, ele está mais relacionado com o procedimento, com a fase processual, do que com a matéria, tá? Então, até alguns artigos aqui do Código Civil foram revogados pelo Código de Processo Civil, quando ele entrou em vigência, né? Por quê? Porque o Código de Processo Civil atraiu essa matéria para ele, que é mais intuitiva ser realmente do Código de Processo Civil. Então, é por isso que aqui no Código Civil tem pouca coisa sobre os meios de prova, porque ela vai ser mais esmiuçada, mais especificada no Código de Processo Civil. Então, essa disciplina de meios de prova, grava isso, meios de prova é matéria híbrida, que tanto o Código Civil quanto o Código de Processo Civil
vai disciplinar, vai positivar esse conteúdo, tá? O que é importante, gente? As condições para que o fato seja confessado, tá? Para que possa ser admitido o fato como confissão fidedigna. Então, anota assim, condições para que o fato seja confessado. Anota um item assim, condições para que o fato seja confessado. E são 3. O primeiro fato, a primeira condição. Então, condições para que o fato seja confessado. O primeiro item aí, que seja próprio e pessoal do confitente, do confessador, né? Mas a figura é confitente. Então, que seja próprio e pessoal do confitente. Que seja próprio e pessoal do confitente. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se o fato disser respeito a terceiro, isso eu tô falando de testemunha, vai valer como testemunha e não como confissão. Então, o fato tem que ser próprio, tem que ser pessoal daquele que está confessando, porque se ele estiver falando um fato de uma outra pessoa, então ele está sendo testemunha, ele não está sendo confitente, tá? Então, a primeira condição é que seja próprio e pessoal do confitente. Segunda condição. Que seja favorável à parte que o invoca. Que seja favorável à parte que o invoca. Quem está invocando, né? Seja favorável à parte que o invoca e desfavorável ao confitente. Que seja favorável à parte que o invoca e desfavorável ao confitente. De forma que a confissão prejudique apenas o confitente e não a terceiros, de forma que a confissão prejudique apenas o confitente e não a terceiros. E a terceira condição. Terceira condição. Que o fato seja suscetível de renúncia. Que o fato seja suscetível de renúncia. Olha só, tudo. Deixa eu ver. Sabe por que a lei fala isso? Principalmente doutrinadores falaram isso, que tem que ser suscetível de renúncia, porque a confissão não é válida de fatos relativos a direitos indisponíveis, tá? Então, eu só posso renunciar ou transigir direitos que sejam disponíveis. Direitos indisponíveis, eles não valem como confissão, tá? Geralmente, o que são os direitos indisponíveis, gente?
são aqueles direitos fundamentais da pessoa, tá? A vida, a cidadania, saúde, segurança, família, proteção, maternidade. Então, isso são direitos indisponíveis. É lógico, né, que se a gente estiver falando lá dentro do crime, vai ser de outra forma que vai ser tratada a confissão. Mas aqui dentro da área civil, então, o fato pode ser sujeito à renúncia, o fato que se está confessando, tá bom? Ainda nós temos, gente, espécies de confissão, tá? Nós temos aí duas espécies de confissão. Na verdade, 3. Não. É porque eu tenho a confissão judicial e a confissão extrajudicial, tá? Então, são duas espécies de confissão. Confissão judicial e extrajudicial. Vamos estudar, então, as espécies de confissão. Vou ver se eu coloco no documento para vocês copiarem, para facilitar aqui. Então, a confissão, ela pode ser judicial ou extrajudicial. Por óbvio, né? Judicial é aquela que vai ser obtida dentro do processo, tá? E extrajudicial é aquela que não tem um processo, ocorre fora do processo, por escrito diretamente à parte, ao representante, tá? Mas possui o mesmo valor probatório da confissão judicial. Mas vamos falar da judicial, porque a judicial ela vai se dividir. Então, confissão judicial. Anota o que é a confissão judicial. Confissão judicial é aquela obtida dentro de um processo. Confissão judicial é aquela obtida dentro de um processo. E a confissão judicial, gente, pode se dar de duas formas dentro do processo, tá? Ela pode se dar de forma real dentro do processo, quando a parte está em audiência e confessa, então é de forma real, ou fictícia, tá? Dentro do processo pode se dar uma confissão fictícia. Mas vamos falar sobre a confissão judicial real. Então, a confissão judicial ela pode se dar de duas formas, real e ficta. Como que é a confissão judicial real? A confissão judicial real é aquela que surge por manifestação da vontade do confitente. É aquela que surge por manifestação da vontade do confitente. E essa que surge da manifestação da vontade, ou seja, eu posso dizer assim, que naturalmente, ela pode ser espontânea, a pessoa, no momento da audiência, ela espontaneamente confessa. Ou ela pode ser provocada, tá? No momento lá da audiência, as perguntas do Ministério Público, ou do juiz, ou mesmo da outra parte, levam a pessoa a confessar isso. Então, foi de forma provocada, ela não foi assim voluntariamente, chegou e confessou, mas de acordo com a resposta das perguntas, ela foi confessando os fatos. Então, essa confissão real, essa confissão judicial real pode ser espontânea ou provocada. Tá? Vocês entenderam isso? Que a confissão judicial real, ela pode ser espontânea ou provocada, no ato da audiência lá. Agora, o que é a confissão judicial ficta?
e que é a confissão judicial ficta. Ou fictícia. Bom, judicial, gente, eu estou falando de um ato que já existe um processo. Eu estou falando na hipótese de já haver um processo. Então, na hipótese de já haver um processo, como que pode acontecer uma confissão sem ser real, né? Como que pode haver uma confissão sem a pessoa confessar? É um ato da pessoa, é uma conduta da pessoa que vai resultar a uma sanção. Por causa dessa conduta dela, ela recebe como sanção, como pena, a confissão ficta por fatos que foram atribuídos a ela. Então, eu estou falando de quê? Eu estou falando da revelia. Vocês já ouviram falar muito de revelia. O que é revelia? É quando a pessoa é chamada ao processo, ela é informada que existe um processo contra ela, né, na medida que ela é citada. Quando ela é a citação, vocês vão estudar isso em processo, provavelmente, não sei. A citação é o fato de você informar que existe um processo contra você. E aí, né, na citação, você é intimado a responder esse processo. Mas se você não quero, não quero responder, me recuso, eu vou fingir que não existe esse processo, que aí ele acaba logo. Sabe o que acontece quando você fica inerte a essa conduta de você virar as costas para essa citação, para esse momento judicial? Isso vai gerar uma sanção, uma penalidade que é chamada de revelia. E a revelia é você confessar fatos que estão atribuindo a você. Então, lá na petição inicial, o autor da petição inicial, ele está dizendo sobre os fatos, está dizendo que a outra parte tem culpa. Lógico, provavelmente. Se a outra parte se recusa a responder, a sanção que a lei impõe a essa parte que ficou inerte é dizer: os fatos que estão reputados a você serão tidos como verdadeiros. Isso é revelia e isso é uma forma de confissão judicial, porque já existe processo, só que é ficta, fictícia. Tá? Então, isso que é confissão ficta. Vamos anotar, então, confissão judicial ficta. É aquela que resulta da recusa da parte a não comparecer ou não depor, em ato judicial. Em ato judicial. Ponto. É uma consequência jurídica de ônus processual não cumprido. É uma consequência jurídica de ônus processual não cumprido. Bom, gente, então a diferença da confissão real, da confissão judicial real e confissão judicial ficta é que na confissão judicial real existe uma vontade, existe uma manifestação de vontade. Aqui na confissão judicial ficta é a ausência da manifestação, é exatamente o contrário, tá? Mas como a gente está dentro de um processo,
né, já existem os procedimentos para isso e a parte se mantém inerte. Então, o código tem que disciplinar também sobre a inércia da parte que se recusa a responder o processo. E aí, um desses ônus é a confissão judicial, tá bom? Então, aí vimos que a confissão ela pode ser judicial ou extrajudicial. A judicial pode ser real, ficta, e a extrajudicial? A nota sobre confissão extrajudicial. A confissão extrajudicial é aquela que ocorre fora do processo, por escrito, diretamente à parte adversa, é aquela que ocorre fora do processo, por escrito, diretamente à parte adversa, e possui o mesmo valor probante que a confissão judicial. E possui o mesmo valor probante que a confissão judicial. Olha só, gente, tem uma característica importante na confissão. Então, nós já falamos das espécies de confissão, tá? Que é judicial e extrajudicial. Agora, qual que é uma característica da confissão? Tá lá no artigo 214. Tá lá no artigo 214. E eu vou colocar no código aqui, porque nós vamos ver duas coisas importantes aqui sobre a confissão agora. No artigo 214 vai falar que a confissão é irrevogável. Olha aqui, 214. A confissão é irrevogável. Então, a regra geral é que a confissão, essa característica da confissão, é que ela é irrevogável. Mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. Olha só que interessante. Então, existem duas exceções para que a confissão seja revogável. Se houve erro de fato, né? Ou se decorreu de fato ou de coação. Gente, o que é erro de fato? Alguém sabe me dizer isso? Vocês estão estudando isso em penal? Já estudaram? Erro de fato, não sei. Olha, eu confesso para você que toda vez eu tenho que procurar lá o que é erro de fato, né? Você confessou sobre um fato, mas na verdade é outro fato que a gente está tratando aqui, tá? Então, erro de fato é isso. É você confessar sobre uma coisa, mas o processo está falando de outra coisa. Então, isso que é erro de fato. É meio estranho, mas o óbvio tem que ser dito aqui, né? Agora, coação, a gente sabe o que é coação, né, turma? Coação é aquele vício do negócio jurídico que nós estudamos. Então, sabemos o que é coação, certo? Então, anota aí que uma característica da confissão é que ela é irrevogável.
Então, a confissão é irrevogável. A irrevogável no sentido de que não se pode voltar atrás, né? Mas existem as exceções aí de que ela pode ser anulada nesses casos aí, né? Que for erro de fato ou houver coação. Por óbvio, né, gente? Coação não dá, né? A coação aí a gente já sabe que é um vício, né? Inclusive, ela até a coação até faz com que o próprio negócio jurídico nem exista, né? Dependendo da coação, se for coação absoluta. Vamos aproveitar que a gente está com o código aqui e vamos ver aqui o 213 também, que vai falar da confissão pelo incapaz. Deixa eu ver se é esse. 213? É, isso mesmo. Vamos lá no 213, ó. Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Gente do céu, quem que é esse incapaz? O relativo ou absolutamente? Olha, o absolutamente eu não tenho dúvida, tá? Então, isso aqui se aplica para o absolutamente, não temos dúvida, porque o absolutamente incapaz, ele não pode responder por si. Então, esse daqui se aplica totalmente ao absolutamente incapaz. Agora, o relativo existem vertentes na doutrina e nos julgados também, tá? Então, relativamente incapaz, em certos casos eles vão aceitar, em certos casos não. Mas o absolutamente incapaz não tem dúvida que a gente o código está se referindo a ele aqui. Porque a confissão só pode ser produzida, gente, por pessoa que seja capaz e esteja no gozo dos seus direitos, né? Então, a incapacidade vai retirar a eficácia de uma confissão. Então, mesmo que seja relativamente incapaz, o que vai acontecer? A pessoa mesmo que ela esteja confessando, mas essa falta de plenitude na capacidade retira a eficácia da confissão. Então, por isso que existe muita dúvida em relação ao relativamente incapaz. Mas o absolutamente incapaz, ele não pode confessar nada, tá? Eis a grande questão nossa lá do juizado da infância e adolescente, daqueles menores infratores, né? Que a gente sabe que tem menino de 15, 16 anos, 15, 14, que são delinquentes, mas não adianta eles confessarem. Por quê? Porque a confissão deles não vai ser produzida, tá? E aqui no parágrafo único vai falar da confissão por representante. Vai falar da confissão por representante. O que está falando da confissão por representante? Se feita a confissão por um representante, somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. O que quer dizer isso? Se o representante do menor de 16 anos está confessando que o menor fez um crime, como se estivesse confessando em nome do menor, é possível? Não. Por quê? Porque você não pode vincular, porque existe limite para a confissão aí do menor, tá? Mas se eu estou falando do maior, capaz, e a pessoa está representando ela por algum motivo, a pessoa está fora da cidade, a pessoa, sei lá, está impedida de falar por alguma coisa, mas tem um representante que está confessando, então é eficaz sim, tá? Então, é possível confissão por representação? Sim, sim, desde que esteja dentro dos limites. E esse limite aqui, gente, também estamos falando dos limites que é colocado dentro da procuração, tá? Quando você, então, coloca uma pessoa para te representar, existe um documento, esse documento é a procuração. Então, quando está dentro dos limites da procuração, é possível o representante confessar sim, tá? É aceitável essa confissão sim. Olha só, gente, outra coisa que eu quero falar, não só sobre
Ai, a Bruna tá tentando entrar aqui, eu não admiti. Peraí, Bruna. Saiu e entrou. Outra coisa que é importante a gente falar sobre os meios de prova, e não só sobre a confissão, gente, é que, de acordo com o artigo 5º, inciso 56 da Constituição, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, qualquer tipo de prova, que seja a confissão, que seja outro, se for por meios ilícitos, vai ser inadmissível. Então, essa é uma questão que é tratada mais até no meio penal, criminal, né? Que quando você força uma confissão, né? Eles se utilizam de meios não tão legítimos para conseguir uma confissão. Que a própria Constituição está dizendo? Que é vedado esse tipo de prova que é conseguida por meio ilícito. Tá? Então, isso é uma coisa importante para a gente pensar como meio de prova. Se você conseguir o meio de prova por meio ilícito, ela não vai ser admitida dentro do processo, tá bom? Bom, então assim a gente falou sobre a confissão. Vamos falar o próximo aqui. O próximo é o documento. Vamos falar do documento? Não, na verdade, na minha sequência aqui está a testemunha. Vamos falar da testemunha primeiro, depois a gente fala do documento. O documento é maiorzinho. Vamos falar da testemunha, turma. A testemunha, gente, vai estar aqui no Código Civil dos artigos 227. Deixa eu procurar aqui para vocês. 227 até o 229 vai falar da testemunha. Na verdade, 227, 228, 229 foi revogado. Olha só, a testemunha, ela foi atraída pelo Código de Processo Civil, é matéria híbrida também, como eu falei, todos os meios de prova vão ser matéria híbrida, tá, gente? Tanto o Código Civil quanto o Código de Processo Civil vão tratar dos meios de prova. E a testemunha foi um que o Código Civil sofreu bastante revogação, porque o Código de Processo Civil trouxe para ele a disciplina sobre esse meio de prova que é a testemunha. Então, o que é a testemunha, gente? A testemunha é aquela terceira pessoa que vai ser ouvida tanto judicial como extrajudicialmente e com o objetivo de elucidar ou comprovar algum fato jurídico, tá bom? Então, anota assim sobre testemunha. Testemunha é uma terceira pessoa. É uma terceira pessoa que pode ser ouvida judicial ou extrajudicialmente. É uma terceira pessoa que pode ser ouvida judicial ou extrajudicialmente. Com o objetivo de esclarecer ou provar um fato jurídico. Com o objetivo de esclarecer ou provar um fato jurídico. Existem dois tipos de testemunhas, gente. Existem duas espécies na forma testemunhal, tá? Então, coloca duas espécies de testemunha. A instrumentária, a primeira espécie, instrumentária. Aí anota na frente o que é a testemunha instrumentária.
são as que assinam o instrumento firmando determinado negócio jurídico com as partes. Essa é a testemunha instrumentária. Então, aquele documento, gente, que você vai em cartório assinar, né? Alguém fala assim, não, vamos assinar um documento lá no cartório comigo, para você ser testemunha. Aquele documento eu chamo instrumento, tá? Um instrumento que vai ter publicidade, que vai ser firmado em cartório. Então, como aquele documento, o nome técnico dele é instrumento, a testemunha que assina naquele documento é a testemunha instrumentária, tá? E a outra espécie de testemunha é a judiciária. A outra espécie de testemunha é a judiciária. Anota assim o que é a testemunha judiciária. São aquelas que prestam depoimento em juízo. Só um minutinho, pessoal. Oi, pessoal, voltei. Estou vendo uma questão doméstica aqui, rapidinho. Vamos lá. Judiciária. Anotou a judiciária aí? Né? São as que prestam depoimento em juízo. São as que prestam depoimento em juízo. Então, essas são as testemunhas judiciárias. Deixa eu ver o que é importante a gente falar aqui sobre testemunha. Gente, tem uma coisa importante. Vai estar disciplinado lá no Código de Processo Civil, mas eu vou comentar aqui com vocês, que vocês vão estudar isso provavelmente lá em Processo Civil, mas eu vou comentar isso aqui agora. A penalidade para quem dá falso testemunho. Existe uma penalidade. Essa penalidade está no Código Penal, mas o processo civil também vai disciplinar sobre ela, tá? Então, o juiz pode determinar a prisão em flagrante da pessoa que cala ou oculta a verdade na audiência, tá? Então, existe penalidade para testemunha que se esquiva da verdade. No nosso ordenamento existe isso também. A gente vê muito lá no ordenamento americano e lá funciona, aqui nem tanto, mas existe no nosso ordenamento tudo isso, tá? A testemunha, existe diferença de testemunha e informante no processo, tá, gente? A testemunha é aquela que presta o compromisso. E para ser testemunha, tem que estar dentro de um rol também, que o Código de Processo Civil vai dizer qual que é o rol. Aqui no Código Civil, nós também temos um rol. Quer ver?
que aqui fala que não pode ser como testemunha, mas a gente pode usar ele também para saber quem que pode ser testemunha. Então, olha aqui, no 228. Não podem ser admitidos como testemunhas. Então, esse daqui são informantes, tá? Esse daqui serão os informantes. Não podem ser admitidos como testemunha. Menores de 16 anos, tá vendo? Então, a gente está falando dos absolutamente incapazes, não podem ser testemunha, mas se for necessário que ele esteja ouvido, ele vai ser ouvido só como informante. E qual que é a grande diferença? A grande diferença é que o informante não presta o mesmo compromisso que a testemunha presta, gente, tá? Então, a grande diferença é essa. Quem mais não pode ser testemunha também? O interessado no litígio, o amigo íntimo ou inimigo capital das partes. Por óbvio, né, gente? Não, nem o amigo nem o inimigo pode ser sua testemunha no processo. O amigo porque vai querer te ajudar, né, Jailson? Exatamente. O inimigo é porque vai querer te prejudicar. Não Então, tem são como. dois polos, né? Justamente. Quem mais não pode ser aqui? Os cônjuges, ascendentes, descendentes, colaterais até terceiro grau de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade. Então, eu estou falando aqui também de cunhados, né? Ou de primo do cônjuge. Estou falando desse pessoal aí. Então, também não pode ser testemunha, mas pode ser informante, tá, gente? A diferença é qual de testemunha e informante? O que vocês têm que entender que é diferente da testemunha informante? No momento de prestar o compromisso. Porque quando você presta o compromisso, então você está se comprometendo com o que você está dizendo, então você pode incorrer em sanção, em pena, lá no Código Penal, tá? Então a diferença é essa. E o informante não. O informante está liberado do compromisso, ele não vai ser compromissado de acordo com as regras legais, então ele tem um peso diferente da testemunha do informante para o juiz que está ouvindo aquilo, tá bom, turma? Então, a grande diferença aí da testemunha e do informante é essa diferença. Então, esse rol que está elencado aqui no Código Civil é o rol, ele fala que não pode ser testemunha, mas aí então a gente pode entender que é o rol dos informantes. Quem pode ser informante, tá? São essas pessoas que estão aqui, que são pessoas que não podem ser testemunha. E a diferença fundamental é essa, de que não presta o compromisso. Portanto, quem não presta o compromisso não está sujeito a sanções também. Certo? Sobre testemunha é isso. Vamos falar sobre o documento. Agora vamos falar sobre o documento mesmo. O documento está no 215 a 226 do Código Civil. O Código Civil vai falar muito sobre o documento. Muito, muito. Vai falar coisas importantíssimas sobre o documento. Aí sim é uma matéria, apesar de ser híbrido também, tá, gente? Está lá no Código de Processo Civil também, mas o Código Civil vai disciplinar muita coisa sobre o documento, principalmente sobre a escritura pública, tá? Porque a escritura pública é aquele documento que é exigido na forma especial do negócio jurídico. Então, aí o código vai falar como que deve de ser esse documento da escritura pública. Então, está lá nos artigos de 215 a 226 do Código Civil. E qual que é um conceito? Qual que é o conceito? Anota assim, o que seria documento? É um escrito representativo. É um escrito representativo de um determinado negócio jurídico. É um escrito representativo de um determinado negócio jurídico.
Aí nós vamos ter, gente, duas classificações sobre documento, tá? Eu tenho o documento público e o documento particular. Então, eu vou ter dois tipos de documentos aqui quanto a meios de prova, tá? Documento público e documento particular. Qual que é o documento público, gente? Por óbvio, é aquele que é elaborado por autoridades públicas, né, no exercício da sua função e na forma da lei. Então, é uma guia de recolhimento de imposto, é um documento público, a escritura de compra e venda que foi registrada lá no cartório é um documento público, o documento de identificação pessoal da gente, né, que seja RG, que seja a CNH, de identificação, é um documento público, uma guia, uma certidão eleitoral é um documento público. Então, anota assim sobre documento público. São aqueles elaborados por autoridades públicas no exercício de suas funções e na forma da lei. São aqueles elaborados por autoridades públicas no exercício de suas funções e na forma da lei. Exemplo: guia para recolhimento de impostos, documento de identificação civil, então esse é o documento público. E o outro tipo de documento que também é válido como meio de prova é documento particular, né? Então, os documentos particulares. Anota assim. São aqueles elaborados por particulares. São aqueles elaborados por particulares. Exemplo, gente. Um aviso de cancelamento de plano de saúde. É um documento que serve como meio de prova que foi elaborado por particular, né? Um aviso de cancelamento de plano de saúde. Professora, Sim, a Bruna pediu para avisar que a internet dela tá caindo direto, por isso que ela tá entrando e saindo. Às vezes ela é até a, não consegue. é a Bruna? Eu percebi, ela entrou e saiu várias vezes. Infelizmente, nós não temos uma prestação de serviço satisfatória para esse tipo de atividade que a gente está desenvolvendo, né? Então, outro dia eu estava, não só de internet, a nossa energia também, o serviço de energia é muito ruim, né? Outro dia eu estava dando aula e à noite, e a energia simplesmente acabou. Do nada. Nada, assim.
E à noite, né, fica muito sinistro. E parece que acabou assim num lado da cidade, porque outros professores estavam dando aula também e acabou a energia. Então, é um negócio complicado, viu? A gente tem que ter paciência. Mas essa aula, eu consegui subir todas as aulas para o YouTube, viu, gente? Fica disponível no nosso link do AVA e também eu consegui colocar as aulas no YouTube. Então, avisa para a turma. A Denômedes, né, diz que não tem internet de manhã, por algum motivo ele não tem acesso à internet no período da manhã, mas ele pode ter contato com as aulas em outro horário, porque elas já estão disponíveis no canal do YouTube. Depois avisa isso aí no grupo de vocês, tá bom? Eu acredito que, eu não sei se vocês já acessaram o canal do YouTube, mas alguém me perguntou como que é seu canal lá. Você colocar Mara Sardinha Kozak, aí você vai ver o meu canal. Eu também não sei muito bem como é que é como é que você encontra, mas eu fiquei sabendo que se colocar Mara Sardinha Kozak, encontra meu canal, tá? Bom, então documentos particulares, a gente viu esse. Então nós temos aí dois tipos de documentos, públicos e particulares, né? Deixa eu ver o que é importante aqui. Eu quero que vocês deem uma olhada nesses artigos que falam sobre os documentos, porque, inclusive, ele vai falar que o documento, para ser fidedigno, a escritura tem que ser em língua nacional. Então, eu não posso me utilizar de um documento que seja em língua estrangeira. Ah, mas eu só tenho o documento em língua estrangeira. Então, você tem que mandar trasladar esse documento. Você tem que fazer a leitura dele, você tem que procurar um tradutor oficial para traduzir esse documento, tá, gente? Documento em língua estrangeira tem que ser traduzido por um agente autorizado. E geralmente tem lá na CIA, aqui em Anápolis, os tradutores, você procura na CIA, os tradutores juramentados estão com o cadastro lá. Então, eu acho que de documento é isso que é importante a gente falar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso. A gente falou sobre, então, documento e testemunho. O próximo aqui vai ser presunção e perícia, ou perícia e presunção, né? Dentro do rol do 212 aqui, turma. Os dois juntos? A gente, presunção... Vamos ver a perícia primeiro, que a perícia é mais interessante do que a presunção. Vamos lá. Perícia, gente. O que é a perícia? A perícia também vai ser matéria híbrida, tá? Deixa eu ver aqui. A perícia aqui no nosso Código Civil, ela foi reduzida a 2 artigos. Estou olhando aqui os artigos. Só o artigo 231 e 232 que vai falar sobre a perícia. Então, anota aí, perícia, artigos 231 e 232. e 232. O que é a perícia, gente? O que acontece? Às vezes, dentro de um processo, o juiz ou o delegado, ou seja, quem esteja comandando o processo lá, não vai ter conhecimento técnico para entender determinados fatos, né? Então, daí surge a necessidade da perícia. Então, a perícia é esse exame, essa vistoria, ou essa avaliação que vai ser realizada por um perito sobre alguma coisa ou algum objeto que precisa de fornecer um parecer técnico para o judiciário, para a elucidação de um caso. Então, é exatamente isso. A perícia pode ser um exame, a perícia pode ser uma vistoria, pode ser uma inspeção, pode ser uma avaliação. Então, pode ser exame laboratorial, inclusive, tá? Então, a perícia é todo um parecer técnico com a capacidade de elucidar algum fato para o caso em concreto. Então, anota assim sobre perícia.
é o exame, perícia, é o exame, vírgula, a vistoria ou a avaliação é o exame, a vistoria ou a avaliação realizada por um perito sobre uma coisa ou uma pessoa, sobre uma coisa ou uma pessoa, com o objetivo de fornecer, à autoridade judiciária ou extrajudiciária porque pode ser para um inquérito policial, tá? E o inquérito é um procedimento administrativo, ele não é judiciário ainda, tá bom? Então, a autoridade judiciária ou extrajudiciária, um parecer técnico apto a colaborar com a elucidação de um caso. Com a elucidação de um caso. Jailson, você fez alguma pergunta? Não, professor. Ah, tá. Olha só, gente. Vamos aqui para o artigo de lei, para a gente poder entender aqui sobre essa questão da perícia. Os dois únicos artigos que ficaram aqui no Código Civil sobre a perícia, eles são super importantes da gente entender. O primeiro, que é o 231, diz assim: aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. O que quer dizer isso? Vamos falar de um caso concreto aqui. Existem pessoas, existem homens que se negam a fazer o exame de DNA. É um direito deles, eles não são obrigados a recolher material. Mas eles não podem se aproveitar disso. Como assim? Eu não aceito o resultado do processo porque eu não fiz o exame. Não, ele não pode. Porque aí a juíza vai decidir de acordo com o que tem no processo. Então, aí, se a mãe conseguir, vai demonstrar no processo que eles tinham um relacionamento, vai juntar testemunhas e tal, e sei lá, parentes dele que falam, não, ele é o pai mesmo. Então, o juiz vai decidir de acordo com isso e ele não pode se aproveitar dessa recusa dele. Eu não fiz o exame, então eu não posso ser considerado o pai, de jeito nenhum, tá? Então, é isso que está querendo dizer esse artigo. E o 232 fala, a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Isso aqui confirma o primeiro, né? Quase que confirma, ou seja, se o juiz ordenou a prova e ele recusou, o juiz pode ter isso como verdadeiro. Se ele recusou é porque realmente ele é o pai. Então, não é uma boa saída recusar fazer o exame de DNA, tá, gente? Quando vocês estiverem defendendo aí os seus clientes,
a recusa, ela, em todo caso, ela é negativa. Ela não é positiva de jeito nenhum. A recusa à perícia não é interessante de modo nenhum. Então, não orientem seus clientes que é melhor a confirmação do sim do que a recusa para o talvez, porque vai ser sim também, na maioria das vezes, tá? Quando se recusa é porque a juíza entende que tem culpa no cartório. Bom, então sobre perícia é isso que é importante a gente falar. Tá vendo? É muito simples a perícia, né? É tranquilinha aqui. Então, perícia pode ser um exame, pode ser vistoria, pode ser uma avaliação e é tudo aquilo que vai ser um parecer técnico para ajudar a elucidar um fato. Isso é a perícia, tá? Então, vamos falar sobre a presunção agora? Ô, Jailson, seus cachorros estão tão caladinhos hoje. Passaram a noite toda acordada latindo. Aí estão dormindo. Vou colocar aqui novamente Vou colocar aqui no código, porque eu quero falar uma coisa com vocês. Só precisa aparecer o código aqui para mim. Peraí, gente. Muito devagar. Meu computadorzinho, mas ele vai. Vamos, computador. Isso, compartilhar. É uma coisa aqui que eu queria falar ainda com vocês. O que aconteceu com seus cãezinhos aí, Jailson? Tá na tela aí para vocês o código? Apareceu. Não, eles passaram a noite latindo, praticamente acordados. Aí, quando é assim, aí de dia dorme. Ah, estão cansados, né? Como também. Ah, meu Deus do céu. Tá bom. Eu queria mostrar para vocês aqui, gente, na verdade, falando sobre meios de prova, falando sobre a testemunha, que eu queria ter mostrado para vocês o parágrafo 2º aqui. Olha aqui, a pessoa com deficiência poderá testemunhar com igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva. Gente, isso aqui foi tão importante, vocês não imaginam o tanto que isso foi importante, o tanto que isso foi progressista para o nosso ordenamento jurídico, sabe por quê? A pessoa muda não poderia ser testemunha, a pessoa cega não poderia ser testemunha, a pessoa deficiente de alguma forma não poderia ser testemunha, porque faltava a lei recepcionar esses recursos como permitidos. Parece absurdo, mas como eu sempre falo, no nosso ordenamento jurídico, ele tem que dizer respeito a tudo, né? Ele tem que falar de tudo. Então, o que acontece? Ai, desculpa. O que acontece? Quando a lei veio aqui em 2015, com a entrada do novo Código de Processo Civil, porque o processo civil também, a hora que vocês forem estudar isso lá no processo civil, vocês vão ver que falou também sobre a testemunha, sobre acompanhamento de testemunha e tudo. Então, uma pessoa que é muda, ou surda muda, ela, se tiver o acompanhamento aí de um tradutor de Libras junto, pode ser, tá? A outra, seja qual for o tipo de deficiência, a pessoa já pode participar, então, do processo judicial. Então, parece absurdo, mas essas pessoas não poderiam, tá? Era um problema que tinha aqui. Nossa, aí quando o juiz falava, não, eu vou aceitar sim, pode trazer e tudo, aí o advogado da outra parte entrava com recurso para anular aquele ato. Então, era cada absurdo que acontecia. Então, foi um progresso, assim, foi um alívio a lei ter recepcionado isso, porque permitiu expandir a forma de se trazer aos autos as provas, tá? Então, por isso que, mais uma vez, eu digo, aquele rol, ele é exemplificativo. Por quê? Porque existem várias maneiras de você trazer aos autos aqui comprovação do negócio jurídico, daquilo que se quer provar.
judicialmente falando, tá bom? Bom, então vamos falar da presunção, gente. O que é a presunção? A presunção é uma conclusão que se extrai de um fato conhecido para se chegar a um fato desconhecido. Presunção, na verdade, é isso. Eu presumo que tal coisa aconteceu, mas você presume por quê? A partir de algum fato, eu consigo concluir um outro fato. É um desdobramento, é um desenvolvimento de um fato que existe para um que eu imagino que existe daquele jeito, tá? A presunção, gente, ela pode ser absoluta ou pode ser relativa, tá? A presunção, ela pode se dar de duas formas. E a presunção, vou ter que colocar na tela aqui para vocês o nome da presunção absoluta e o nome da relativa, porque ela é bem... Acho que eu tenho aqui para vocês. Ótimo. Isso. Tá. Então, anota assim sobre presunção. E a presunção, gente, ela tá totalmente no Código de Processo Civil, tá? Aqui no Código Civil ela tá só naquele rol, mas quem vai tratar de presunção vai ser o Código de Processo Civil. Mas coloca assim sobre presunção. É uma conclusão que se extrai de um fato conhecido para se chegar a um fato desconhecido. É a conclusão que se extrai de um fato conhecido para se chegar a um desconhecido. Olha aí, tem um outro conceitinho que eu coloquei aí. A dedução é a dedução que identifica um fato desconhecido a partir de um fato conhecido. Então, é uma dedução. Eu acho que até a palavra melhor do que conclusão é dedução mesmo, tá, gente? Então, presunção é uma dedução, tá? Que identifica um fato desconhecido a partir de um conhecido. Quais que são os elementos da presunção, gente? Eu tenho um fato conhecido, um fato desconhecido e um nexo de causalidade entre eles, né? Então, os elementos Eu queria colocar a cor aqui, será que eu consigo? O elemento é esse. Consegui, ó, que bonitinho. Então, o nexo de causalidade que vai me trazer a presunção, né? O nexo entre um fato conhecido, eu consigo ligar ele a um fato desconhecido, cheguei na presunção, presumo. Então, a presunção é exatamente isso. Aí eu tenho as espécies de presunção, gente. Quer ver uma presunção? Antes da gente falar aqui, quer ver uma presunção que é muito falada? É a paternidade. Então, homem e mulher, né, vivem durante, sei lá, 10 anos juntos. Aí ela tem um filho, mas não registrou no nome do pai esse filho. Presume-se que a paternidade é desse homem que viveu com essa mulher durante esses 10 anos, 5, 10 anos. Tá? Isso é uma presunção. Por quê? O fato conhecido é qual? Né? Vamos voltar lá no fato conhecido. O fato conhecido é qual? Que eles viviam maritalmente. O fato desconhecido é a paternidade da criança, porque não tem registro. Mas se eu juntar o fato conhecido com o fato desconhecido, eu posso fazer uma presunção de que é filho daquele homem, tá?
Lembram quando a gente estudou também, gente, a morte presumida? Lembra lá dos tipos de morte que a gente estudou no semestre passado? Morte presumida. Então, a morte presumida eu vou poder dividi-la em com decretação de ausência e sem decretação de ausência. E os casos em que a lei admite sem decretação de ausência, turma, são casos em que presume que presume a morte porque a pessoa estava em perigo de vida, né? É latente que ela estava em perigo de morte, né? Que ela estava em situação de morte. Então, quando um avião cai no mar, né? O helicóptero caiu no mar, né? Até dei o exemplo daquela modelo, né? Que estava com o namorado indo para lá para Maresias e o helicóptero caiu no mar e o corpo dela desapareceu e estava uma tempestade, as ondas estavam muito agitadas, nunca se achou o corpo dela. Presume-se a morte. Por quê que presume-se a morte? Porque eu tenho um fato conhecido, que é o mau tempo, o helicóptero ter caído no mar, o corpo dela, e o fato desconhecido, a morte. Eu não sei porque eu não tenho o corpo da pessoa, mas eu presumo que houve a morte, tá? As espécies de presunção. Então, eu tenho a presunção legal e a presunção judicial. A presunção legal, gente, ela pode ser absoluta ou relativa. Legal é do quê? Legal é que a lei falou que é, gente. Tá? Sempre quando for legal, é porque a lei disse. Então, a lei disse quando vai ser legal e quando vai ser absoluta e quando vai ser relativa. Absoluta, vocês vão escutar muito essa expressão aqui. Ele não está aparecendo tudo aqui, mas o iuris et iuri. Ai, essa expressão aqui é muito. Ah, aparece. Ai, que bom. Ah, mas não aparece tudo. Iuris et iuri, tá? É uma expressão muito utilizada, é a presunção absoluta. E a presunção relativa é essa aqui, iuris tantum. Eita, mas eu tô hoje com esse desenho terrível, hein? Pronto, consegui. Iuris tantum e iuris et de iure. Então, é a presunção absoluta e a presunção relativa, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Presunção absoluta. Vamos anotar aí. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Não vou colocar no AVA, não. Vou colocar no grupo para a Amanda liberar para vocês. A presunção absoluta. As características: não admite prova em contrário, não permite o juiz convencer-se, né, em sentido contrário, e limita a liberdade da prova. Isso, ótimo. Tá? Então, a presunção absoluta é quando não admite a prova em contrário. O artigo 163 vai falar assim, ó. Presume-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias de dívida que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Presume-se fraudatório. Eu estou falando de uma presunção absoluta, porque a lei falou que é uma presunção, tá? Lembra que a gente estudou sobre fraude contra credor? Estou lendo exatamente aqui de um artigo sobre fraude contra credor. Presume-se fraudatória do direito dos outros credores a garantia de dívida que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Lembra que eu falei assim? O devedor tem 3 pessoas que ele está devendo. Aí ele dá uma garantia só para um deles. Presume-se que foi fraudatório isso que ele fez. Isso que ele fez, aí fala presume-se fraudatório, mas é uma presunção absoluta. Foi uma fraude o que ele fez, tá? Então não admite prova em contrário, porque a própria conduta da pessoa já demonstra a fraude dela. Por isso que é uma presunção absoluta. Então, a presunção absoluta não vai permitir o juiz convencer-se contra. Ah, não, o juiz vai falar assim: não, olha só, ele fez isso para aquele credor, mas em algum momento ele paga os outros. Não, o juiz não pode se convencer disso, o juiz nem pode entrar nisso, tá bom? Então, presunção absoluta quando a lei falar que é, e aí eu dei o exemplo, se quiser até anotar aí, o exemplo é o artigo 163. A presunção relativa.
A presunção relativa vai admitir prova em contrário para quebrar a presunção da verdade e pode inverter o ônus da prova. O que é a presunção relativa, gente? Qual que é um exemplo da presunção relativa? A de paternidade. A de paternidade é uma presunção relativa. Eu posso presumir que o filho daquele casal é filho do pai que viveu com a mulher lá durante 5, 10 anos. Posso presumir isso, mas é uma presunção relativa. Ela não é absoluta. Por quê? Porque ela admite uma prova em contrário. Não admite? Ela admite que eu prove o contrário disso. Eu posso, Ixi, inclusive, então pedir não vou ser mais nem não vou querer mais nem amigo, então. Porque de repente as amigas podem dizer que eu também, só por ter amizade, já. Jailson, cuidado com as suas amizades, Jailson. Meu Deus do céu, agora eu fiquei com medo. Escolha as suas amizades, Jailson, à luz da Bíblia, irmão. Ah, vou fazer isso. Ai, ai, ai. Tá bom, gente? Então, a presunção absoluta e a presunção relativa, a grande diferença delas, que a absoluta não vai admitir prova em contrário. Por quê? Porque ela é legal e a lei que vai falar. Então, se a lei falou, gente, água parou. Agora, a presunção relativa vai admitir que eu tenha uma prova em contrário, tá? Que eu faça uma prova lá em contrário. E a presunção judicial, presunções judiciais, aqui ele está falando, enquanto as presunções legais servem para dar segurança a certas situações, né, de ordem social, política, familiar e patrimonial, as presunções feitas pelo juiz cumprem uma função exclusivamente processual, tá? Porque estão diretamente ligados ao princípio da persuasão racional. Então, presunção judicial é aquela que você leva para dentro do processo judicial, tá? É essa que você vai levar para dentro do processo judicial. Prova da presunção, tá aqui do Código de Processo Civil. E tem umas outras curiosidades que depois vocês vão dar uma olhada nisso daí. Tem até falando do Código Tributário e tal, é bem interessante esse material que eu vou deixar com vocês, tá? Eu vou entregar ele para Amanda distribuir no grupo aí para vocês. Pessoal, e é isso. Terminamos então meios de prova. Concluímos todo o nosso conteúdo do semestre, graças a Deus e graças a vocês também que estiveram firmes aqui, né, comigo todas as manhãs e enfrentando esse momento difícil. Quero dizer que eu achei que vocês foram persistentes, foram guerreiros, e isso me motivou a estar aqui e preparar a aula e tentar fazer o melhor, mesmo nesse momento tão delicado e complexo que nós estamos vivendo, tá? Semana que vem é a nossa última aula, então eu vou preparar um resumão para vocês e também vou passar uma atividade, a atividade que vai valer 500 pontos, tá? E depois aí, então, encerra o semestre, que já vai ser o momento de prova, tá? Então, semana que vem é a nossa última aula. Ok. Alguma pergunta sobre os meios de provas, a aula de hoje? Eu tenho só uma pergunta em relação aos artigos da presunção. Sim. Quais são que Quais você fala? Isso, só para me anotar aqui para dar uma lida depois, legal. A presunção vai estar no Código de Processo Civil. A presunção não está no Código Civil. Ah, beleza. Tá? Então, no Código Civil, está só no 212, no inciso 4, que ele fala que são meios de prova a presunção. O Código Civil não falou mais sobre a presunção. A presunção vai ser toda tratada no Código de Processo Civil, tá, Jailson? Por isso que eu não passei nenhum artigo para vocês. Porque ela está disciplinada no Código de Processo Civil. Ela é uma matéria, ela é híbrida só porque o Código Civil trouxe aqui no 212, porque senão ela seria totalmente de processo, essa matéria. Tá? Loane, alguma pergunta, amiga? Não, entendi. Tá tudo tá bom, certo. então. Tá jóia, meninos. Agradeço vocês mais uma vez. Bom restinho de semana.
E a gente se vê quarta-feira que vem, ok? Ok, então bom dia, professora. Bom final de semana Bom também. dia.